todo vermelho, amarelo, azul, lilás, vai ter que ter de um monte de cores. Hangar 18. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. E agora, vamos falar então... Agora é seriedade, hein? Acabou a risadinha. Esse caso está na tríade, na Santíssima Trindade... Da ufologia brasileira. Exatamente. Ele é uma das pontas, junto com Varginha e junto com Operação Prato. Então, Zoucas, esse caso, ele é muito importante pelo seguinte, cara, ele tem muita evidência. E até o cara que é cético, o cara pode falar, o cara do radar viu Vênus. Não tem como. Não é nem o cara do radar. O cara que tava, o piloto lá do avião, viu um planeta, viu uma estrela e achou que era um OVNI. Não, cara. A parada tava no radar. E segundo o radar, tava do lado do avião. Pois é. Tipo, uma estrela não estaria do lado de um avião, sabe? Então, e teve desculpa esfarrapada depois, né? A gente vai chegar lá. Mas esse caso é importante por conta disso, né? Exatamente. Mesmo você sendo cético, tem que dar o braço a torcer, que alguma coisa aconteceu. Agora, no dia 19 de maio de 1986, vai fazer 33 anos. Em 2016 fez 30 anos. Exatamente. Que esse grande caso ufológico aconteceu. A seguir, o áudio do renomado ufólogo Carlos Alberto Machado sobre a noite oficial dos OVNIs no Brasil. A noite oficial dos OVNIs, se não me falha a memória, em 86. O brigadeiro Otávio Moreira Lima apareceu a nível nacional, falando sobre 21 OVNIs que foram perseguidos por caças, né? Caças brasileiros, em 2 bases aéreas, se não me falha a memória. Aquilo foi histórico, né? Eles colocaram isso no programa do Fantástico, no Jornal Nacional. Hoje está disponível no YouTube, para quem quiser ver. E foi assim, eu lembro, arrasador em matéria de contestação, porque era um oficial brigadeiro, se não me falha a memória, da aeronáutica, com vários pilotos, todos de índole máximo, né, por questão de serem pilotos, de poderem pilotar um caça da Força Aérea Brasileira, e que cuidavam da nossa região, né, da segurança do país. Se isso não serve como prova, então o que serve, né, com relação à existência desses objetos voadores não identificados? Aquele caso realmente deveria ser um marco, né? Na minha opinião, ele foi um marco, mas as novas gerações já não conhecem, não têm conhecimento desse caso, né? Algumas pessoas que veem no YouTube, que comentam um com o outro, mas às vezes o pessoal acha que nem acredita nisso, né? Mas acho que é ficção, que não foi, né? Foi uma matéria arrasadora que mexeu com a estrutura da sociedade na época. Eu lembro que teve um astrônomo também que foi consultado, porque daí várias pessoas se revelaram mostrando filmagens de OVNIs, confirmando que tinham visto também outros aviões. Ou na época o presidente da Embraer, né, agora já está aposentado, não sei nem se está vivo ainda, confirmou que tinha visto um objeto e perseguido ele junto com outro piloto, um avião menor. Enfim, teve vários casos. Teve o caso da VASP também, que foi um piloto que teve coragem de chamar todos os passageiros para olharem pela janela, um OVNI, que ele começou a se comunicar com ele através de piscar as luzes do avião. Ele respondia também. Eu lembro que um bispo não quis dar depoimento, porque estava presente no avião. Ele nem foi na janela para olhar, porque ele não teria como
argumentar, se perguntasse para ele o que ele tinha visto, foi a única pessoa do avião que não viu, né? Porque ele não quis, por questão religiosa, política até, né? Enfim, a noite oficial dos OVNIs também foram constatados em radar, né? Além do depoimento dos pilotos, o radar, são 2 sindactas, se me falha a memória, detectaram a presença desses 21 objetos que sobrevoaram naquela época, né, naquela noite, aqui no Brasil. É claro que esse é apenas um caso em milhares, né, mas que chama muita atenção, né? Aqui no Brasil realmente foi histórico. Aconteceram casos similares em outros países também, mas aqui foi exclusivo naquela época, né? De lá para cá eu nunca mais vi nada, antes disso também, não me lembro de nenhuma reportagem nesse nível, né? Onde o ministro da Aeronáutica e pilotos da Aeronáutica dessem depoimento daquela forma, né? Realmente foi muito importante para a ufologia nacional e internacional também. E aí a Força Aérea ativou o protocolo deles de ir lá averiguar. E aí começaram a levantar os caças. E aí, Zoucas, baseado nisso que a gente falou de protocolo de Força Aérea de averiguar a invasão do espaço aéreo, quando foi 10h23, decolou da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, o primeiro caça F-5 para ir atrás, para tentar identificar e interceptar esses objetos, que ao todo eram 21 objetos. Enquanto no isso, radar, né? Só pra deixar claro, essa hora o avião Xingu, junto com o Osiris Silva e o copiloto Alci, já tinha descido no aeroporto de São José dos Campos. Isso. Já estavam fora do perigo, né? E aí esses caras saíram, os F-5 saíram, né? Quando foi mais ou menos... Essa primeira decolagem aconteceu às 10h34. Isso. Foi alguns minutos depois da ordem, né? Isso. A Força Aérea ordenou, ó, sobe os caças aí e, sei lá, vamos atrás, né? Pra ver o que é. O piloto nessa situação foi o tenente aviador Kleber Caldas Marinho. Ele estava estudando, que ele tinha uma prova no dia seguinte, né? Com relação à aviação. E ele achou que fosse um teste, fosse um treinamento, assim, porque às vezes acontece o cara, tipo, ser acordado no meio da noite pra fazer, tipo, um voo surpresa. E ele tava tranquilaço, achando que era só mais um treinamento, né? Sim. Só que dessa vez não era real. E aí quando foi... Ele aparece no Fantástico, inclusive. Aparece. Quando foi 10h45, o radar da base aérea de Anápolis, que fica em Goiás, aponta mais sinais sem identificação e manda mais um caça-miragem decolar e ir atrás dos UFOs. Sim. Né? E o Mirage, foi o capitão aviador Armindo Souza Viriato de Freitas. Esse cara, o Armindo Viriato, ele tentou chegar perto do objeto, né, de um desses objetos, e quando ele estava quase chegando, o objeto deu uma acelerada e em direção ao oceano, né, e os radares registraram a velocidade de Mach 15, que é equivalente a quanto? É mais ou menos 18 mil km por hora. Eles falam no Fantástico 15 mil, só que é um pouco mais, né? É 18 mil e alguma coisa. Por quê? Explica pra gente. Porque um Mach, que é a velocidade do som, é 1.234, alguma coisa quilômetros por hora. Entendi. E você multiplicar isso por 15, vai dar mais ou menos 18 mil. Mach 15 é mais que 15 mil. Entendi. Né? Capitão Armindo Souza Viriato, piloto de um dos caças que decolou da base aérea de Anápolis. Ele tentou a aproximação dos objetos, mas não obteve sucesso. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. Chegou a hora da nossa reportagem especial. Há 30 anos, objetos voadores não identificados foram perseguidos por aviões caça da Força Aérea Brasileira nas áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Você vai conhecer agora gravações inéditas desse episódio, que ficou conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Foi assim que o Fantástico deu a notícia. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu a entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante
eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Veja agora, minuto a minuto, o que aconteceu naquele 19 de maio. Às 8h30 da noite, um ponto luminoso é avistado pelo controlador de tráfego aéreo na torre do aeroporto de São José dos Campos, São Paulo. Um avião Xingu da Embraer se aproxima para pouso e o controlador pergunta ao comandante: "Você está vendo o ponto luminoso?" O Xingu confirma o avistamento, muda a rota e tenta se aproximar do OVNI. Quem estava no comando do avião era o coronel Osiris Silva, que voltava de Brasília depois de tomar posse como presidente da Petrobras. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, a perder a intensidade e o brilho. 9h14 da noite. O controle de radar de São Paulo registra sinais sem identificação. 9h20. O controle aéreo em Brasília confirma a presença de objetos voadores não identificados. 10h23. O primeiro jato F-5 decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Ele carrega armamento de guerra pronto para ser acionado. 10h45. O radar da base aérea de Anápolis, em Goiás, detecta sinais no radar. Um Mirage também armado decola em busca dos OVNIs. 11h15 da noite. O piloto do primeiro F-5 a entrar em ação avista um ponto luminoso e começa a perseguir o objeto voador não identificado. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Mais um Mirage decola da base de Anápolis para perseguir os objetos. 11h20. O caça F-5 recebe pela primeira vez um sinal no radar de bordo confirmando a presença do objeto não identificado à sua frente. 11h36. O terceiro Mirage sai da base de Anápolis, mas não consegue contato visual com os OVNIs. Naquela noite, 5 jatos da Força Aérea foram acionados e retornaram sem conseguir se aproximar dos objetos. Os radares do Sindacta em Brasília registraram um total de 21 sinais desconhecidos no céu do Brasil. O grande personagem dessa história foi o controlador de voo que estava na torre de São José dos Campos. O sargento Sérgio Mota da Silva, que aparece nessa foto tirada na torre de São José poucos dias depois do incidente, foi quem deu o primeiro alerta sobre OVNIs. 30 anos depois, Sérgio, que hoje é controlador de voo civil, deu a primeira entrevista para uma TV. Ele preferiu não mostrar o rosto. Tem alguma coisa aqui no setor noreste de São José? Um farolzinho por lá? Eu estou olhando bem, o bicho está parado. Só que tem desce, nem vai para a esquerda nem para a direita. Está paradinho lá. Estou olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O controlador pediu ao avião Xingu para tentar avistar o objeto. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Você permanece com ele à vista? Assim na cima, assim não, vou mostrar a foto à vista. Esse bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle em São Paulo será alertado. O controlador em São José dos Campos avisa ao controle São Paulo que o Xingu está perseguindo o OVNI. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Ela está indo atrás. Sério, está indo. Controle. Está vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O avião Xingu abandonou a perseguição e pousou em São José dos Campos. Pouco depois, o controlador da Torre de São José alertou o controle São Paulo. Outros OVNIs estavam aparecendo no céu. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas, mas o radar não pega estrelas. O que é isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Hoje inteiro. Aí movimento, né?
Bem, rapaz, eu não sei, pra mim olha assim, tá parecendo uma estrela, mas só que um monte de cor bonita, rapaz, tá vermelho, amarelo, branco, tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui, deve ter uns cachos por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Pô, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando na alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui na alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, do outro baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. O controlador Sérgio Mota da Silva faz uma revelação surpreendente. Ele tentou fazer contato com os OVNIs usando as luzes de balizamento da pista de pouso. Se aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. O controlador Sérgio fala com o controle aéreo em Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não cheguei a ver mais não. Você não informa nada. Positivo. Mas você não viu nada, não sabe nada. Positivo. O Fantástico também teve acesso às gravações das conversas entre os pilotos e a defesa aérea. Um desses pilotos era o capitão Armindo de Souza Viriato. Veja agora como foi que ele perseguiu um OVNI com armamento pronto para ser usado. Eu tenho contato. Convite? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. Caçador passando a rojão. Caçador passando a rojão. No código dos pilotos, isso quer dizer que o caçador, o avião caça, entrou na situação rojão. O míssil está pronto para disparar. Prossiga nesse contato. Tem Judite agora. Judite significa que o alvo está no radar. Ou seja, o piloto pode atirar se for autorizado pela defesa aérea. Mas neste momento, o alvo se afasta em alta velocidade. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido. Comportamento muito estranho, ok? O capitão Viriato falou sobre a incrível velocidade dos OVNIs numa entrevista ao Fantástico. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. 15 mil quilômetros por hora é uma velocidade muito acima dos jatos mais rápidos do mundo, que chegam no máximo a 4 mil quilômetros por hora. Um documento confidencial do Comando de Defesa Aérea de junho de 1986 concluiu: os objetos produziram ecos nos radares do sistema de defesa e também nos jatos que perseguiram os OVNIs. Houve contato visual dos pilotos. Os objetos atingiram velocidades supersônicas e mostraram capacidade de acelerar e desacelerar de modo brusco. E a principal conclusão do relatório: os fenômenos são sólidos e refletem inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar informação. Não foi possível identificar a origem dos objetos. Foram esses 2 ufólogos, pesquisadores de OVNIs, que conseguiram no Arquivo Nacional em Brasília a liberação gratuita dessas gravações. O fenômeno OVNI é real, existe, e o governo sabe disso, as Forças Armadas sabem disso. Essa documentação sendo exposta para o público permite que as pessoas entendam que isso não é brincadeira. Não tem como a gente falar que seriam naves extraterrestres, né?
Eram objetos voadores não identificados. Não podemos dar qual a procedência deles, qual a origem. É alguma coisa inexplicável do nosso ponto de vista tecnológico à época e mesmo ainda hoje.